Ó Deus querido, nós entramos na Tua presença, sim, com gratidão, porque nós temos sempre muito que agradecer. Viver é um desafio, não é fácil. Temos que enfrentar, os enfrentamentos são muitos. Todos os dias teremos algo diferente para encarar e enfrentar sem desistir. E nós temos que crer que, independente das circunstâncias, o Senhor é maior e pode reverter qualquer coisa. Eu creio na Tua misericórdia, como disse Jeremias. Eu vou me lembrar de coisas que me dão esperança. Esse é um bom ensinamento. Até porque o diabo tem um talento especial de lutar para fazer nós nos lembrarmos apenas de coisas que nos deixam sem esperança. Mas o Senhor nos ensina a lembrar de coisas que nos dão esperança. O diabo todos os dias luta para nos destruir e nós temos que ter como objetivo não deixar isso acontecer. Então, meu Deus, eu não sei como está esse coração. Talvez desolado, chateado, talvez por algum acontecimento a esperança foi embora. A tristeza bateu, a angústia, as forças se foram. Talvez, como encontro algumas pessoas, parece que nada mais tem sentido. Os pensamentos parecem confusos, os sentimentos parece que se foram, mas ao mesmo tempo são perturbadores. Eu não sei como cada um se encontra, Deus, mas sei que quando nós olhamos para o Senhor, tudo pode mudar. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Pessoas sem esperança, cansadas, angustiadas, aflitas, desesperadas, não sei. Eu não sei como está o interior dela. Talvez veio, Senhor, sem ter forças para isso, mas ela teve a determinação de vencer aquilo que talvez a puxava para o outro lado. Então isso é um passo de fé importante. Me lembrarei de coisas que... Devo me lembrar de coisas que me dão esperança. Nós devemos ser prisioneiros da esperança. Nós devemos nos agarrar desesperadamente como Abraão se agarrou crendo e creu contra a esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Não há uma noite que não amanheça. Para tudo há começo, meio e fim. Para tudo há um tempo determinado. E tudo nessa vida passa. Tudo passa. Então eu oro para que essa pessoa seja renovada agora. Que tudo aquilo que a leva a sucumbir desapareça. Aquilo que oprime seja repreendido. Seja lá o que for que oprime essa vida, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de enfermidade do corpo, da alma e do espírito, saia em nome de Jesus. Tudo que angustia essa alma, saia em nome de Jesus. Eu repreendo inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, orações contrárias, maldições que foram lançadas, palavras malditas que foram liberadas por ela mesma. Eu quebro tudo em nome de Jesus. Eu desfaço as forças malignas, as atuações malignas, as arquitetações malignas. Tudo que foi arquitetado no mundo espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que tira a força, o ânimo, que está matando o espírito dela, eu repreendo em nome de Jesus. O que está escravizando, acorrentando esse espírito, amargurando esta alma, eu repreendo em nome de Jesus. Esses pensamentos nocivos, sentimentos nocivos, miseráveis, saiam em nome de Jesus. Esse peso no corpo, essa angústia, dor de cabeça, dor de estômago, dor de coluna, essa dor na coluna, esse peso nas pernas, essa opressão, essa angústia, essa falta de energia, saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que parece não ter sentido por tanta opressão, saia em nome de Jesus. Deus passa, Senhor Jesus, passa do Teu sangue sobre o Teu povo, sobre todos que estão nesta fé, nesse espírito. Ó meu Deus, passa do Teu sangue sobre todos, meu Deus, que creem no Seu poder. Passa do Teu sangue sobre essa pessoa, que mesmo não conseguindo ver nada, venceu e está aqui.
Deus, eu peço socorre a cada um, porque ai de nós sem o Senhor, porque perecemos. Não há vida sem o Senhor. Só o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Deus, eu oro para que esse coração aquiete. Como dizem no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes é difícil aquietar, mas eu oro para que o teu povo esteja calmo e suave, esperando pela sua bondade, pelos seus livramentos, pelo seu socorro. O Senhor sempre socorre o que te invoca. Abençoa essa reunião. Assuma o controle deste trabalho. Fala aos corações. Eu não posso oferecer nada. Muitas vezes não tenho nem para mim. Eu dependo do Senhor para mim, quanto mais para levar ao teu povo uma palavra de poder. Então socorra o teu povo. Só o Senhor pode socorrer a todos nós. Só o Senhor pode abençoar. Só o Senhor pode levantar. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode salvar. Então eu oro por cada coração, por cada vida. E como diz a sua palavra, que o Senhor não despede ninguém vazio. Essa pessoa não vai sair de mãos vazias. Ela chegou de uma maneira e vai sair de outra. Porque todos são bem recompensados quando se aproximam do Senhor e te invocam. Eu abençoo o teu povo. E tomo posse de uma reunião poderosa e de vitórias para todos. Que todos saiam, meu Deus, carregados de bênçãos e cheios de alegria e paz. Para a glória do teu nome e para a alegria de cada coração. Eu te agradeço pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, por todas as boas oportunidades, por essa que o Senhor nos concede estar aqui. Eu te amo, sou grata ao Senhor por tudo. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Nós chamamos amém. Amém, amém. Graças a Deus, estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito, que o Espírito é esse. É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014, eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus, amém? Eu peço que você se sente, por favor. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem, palavras não me afetam. A gente sabe que isso não é verdade. As palavras afetam, e elas afetam muito. Palavras podem ferir, palavras podem levantar e podem derrubar, palavras podem construir e podem destruir. Se eu for para Provérbios 18, 21, diz que na boca, na língua, a língua tem o poder da vida e da morte. E todos que gostam de usar a língua, comerão do seu fruto. Eu já falei diversas vezes, vou repetir. Cada vez que você libera uma palavra, é uma refeição que você está servindo a si mesmo. Palavras são como recipientes, elas estão cheias de poder. Elas têm o poder de destruir, mas elas também têm o poder de construir. Quando nós nos aprofundamos mais neste assunto, nós vemos que a palavra bate, Deus, na sua palavra, fala por diversas vezes sobre os efeitos nocivos da boca. E há pessoas que não percebem, porque elas se habituaram a falar de uma maneira negativa. Elas dizem crer no poder de Deus. Algumas até lá dentro, elas creem que Deus pode fazer. Mas até hoje elas falam como o diabo. Muitas pessoas continuam falando como o diabo. Elas não falam como Deus. Você não vai extrair nada de bom estando na esfera do diabo, do diabo. E muitas pessoas, elas entram e se aprofundam mais na direção do mal do que na direção de Deus.
Porque elas falam negativo. Elas esperam receber coisas boas, positivas, falando negativo. Você não vai receber de jeito nenhum coisas boas falando negativo. Se você está na esfera do diabo, você está na esfera das maldições, não vai extrair bênçãos para você. Nós temos que estar na esfera de Deus, das bênçãos. E falar corretamente é atrair bênçãos. Quando você fala e não presta atenção no que está falando, porque não presta atenção no que está pensando, você está trazendo à existência coisas, que é que está escrito em Romanos 4,17, que nós trazemos à existência, coisas que não existem, e você traz quando você fala. E pessoas estão trazendo à existência maldições, e mais problemas, e mais gravidade, com aquilo que elas falam. Elas falam como o diabo. Elas ainda estão na esfera do diabo, na esfera das maldições, não na esfera de Deus. As pessoas esperam receber coisas boas, eu creio, mas acontece que eu preciso associar o que eu creio com minhas palavras, eu preciso aprender a declarar, a confessar. Quando nós cremos e confessamos, nós estamos contribuindo, ajudando, atraindo aquilo que nós queremos de verdade. Mas talvez você lá dentro até crê, mas você fala até hoje como o diabo. Não vai dar certo. O diabo diz o tempo todo para nós: isso não vai dar certo. E aí você repete: não vai dar certo. Você não vai conseguir. E você diz: não vou conseguir. Isso nunca muda. E você diz: isso não muda. Eu não consigo. Você vai lá e diz: não consigo. Isso não vai acontecer. Você vai lá e diz: não vai acontecer. O diabo diz e você não percebe que é uma força maligna que está dizendo isso para você: isso nunca vai mudar. E você diz: isso nunca vai mudar. Você fala como o diabo. Muitas pessoas falam como o diabo, elas não falam como Deus. Nós caímos nesse erro. Isso é comum. Nós podemos ter muitos anos de fé e de repente nos encontrarmos nessa condição, falando como o diabo. Nada vai dar certo, nada vai dar certo. O diabo diz: nada vai dar certo, nada vai dar certo. Você está vendo que isso não está acontecendo? Eu estou vendo que não está acontecendo. Essa criatura nunca vai mudar. Essa criatura nunca vai mudar. Não tem jeito para essa questão. Não tem jeito para essa questão. Bispo, eu já ouvi essa palavra e mudou de lá para cá. Porque algumas pessoas já ouviram muitas vezes que palavras e atitudes são sementes e elas germinam. Por que eu estou colhendo isso? Porque você só fala como o diabo. Isso é uma droga. Isso não presta. Isso não vale nada. Isso não tem conserto. Isso não muda. Nada acontece. Não estou vendo nada. Você está trazendo à existência exatamente o que você diz que não quer. Pelo menos pensa que não quer, porque dizer fala completamente diferente. Você diz: eu quero, mas você vai lá e diz: não acontece. Você diz: eu quero muito que isso aconteça, mas você diz: isso não está mudando. É uma bagunça. Não, mas eu estou orando por isso, mas como é que você reage no seu dia a dia? Quando você está lá no escritório, quando você está lidando com os negócios, quando você está lidando com o marido, com a esposa, com os filhos, com, sei lá, com a sua vida em geral, como é que você está falando? No dia a dia, você declara: em nome de Jesus, isso já mudou, em nome de Jesus, isso já aconteceu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu não estou vendo nada. Mas você tem que declarar.
Você tem que confessar. Você tem que trazer à existência. Você precisa prestar atenção no que está falando, porque senão a gente morre de orar. E jejuamos, e lutamos, e guerreamos com o mal. E você continua atrapalhando tudo e atrapalhando a sua vida. Porque você não está atrapalhando a vida do outro, você está atrapalhando acima de tudo a sua vida. Essa casa é um inferno. Meu trabalho não rende. Esse dinheiro não dá para nada. Esse carro é uma porcaria. Na minha vida, é um inferno. Isso aqui é uma droga. Sem contar aqueles que falam coisas bem piores. E vai falando. E o tempo todo está falando sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa. E a gente se pega, às vezes Deus já falou, pare, não fale mais isso. Mas nós insistimos, porque nós queremos desabafar mesmo, nós queremos tacar o pau naquilo, porque eu estou de saco cheio, então eu vou falar mesmo, e que se dane. Só que isso está voltando para mim. Mas, bicho, eu estou de saco cheio, ok, você está de saco cheio, só que você está piorando a sua vida. Eu estou estourando, ok, mas acontece que você vai ter que estourar da maneira certa. Porque senão você vai piorar ainda mais a sua vida. Quando você fala negativo acerca de você e acerca do que você tem, você não está piorando a vida do fulano, você está piorando a sua. Você está pesando na sua. Você está deixando ela mais pesada, você está colocando mais carga naquilo que você diz que não está dando conta de carregar. Eu não dou conta de carregar isso aqui. Aí você vai lá e joga mais uma caçamba de entulho. Falando. E aí você diz, mas não estou dando conta disso aqui. Quando você diz, não estou dando conta, e não estou dando conta, e não estou dando conta, menos você vai dar mesmo. Está difícil. E está difícil. E não consigo. E não dá. Está difícil. Não consigo. E não dá. Às vezes a gente, com mais experiência que tenha com Deus, você começa a dizer, está difícil, está difícil. Outro dia eu contei, eu tinha falado em poucos minutos, eu não sei, umas 10 vezes está difícil. Falei, uau! Aí eu que parei e fui contar. Falei, por isso está difícil mesmo. Está difícil o negócio, está difícil, está ficando mais difícil agora. E cada vez que eu falo está difícil, está ficando mais difícil. E está difícil. E está ficando mais difícil, porque eu estou trazendo a existência. E isso está ficando mais difícil mesmo, porque eu estou trazendo a existência, eu estou dando vida, eu estou nutrindo, eu estou alimentando, eu estou vitaminando. Com as minhas palavras. Se eu ler aqui, antes de eu ler aqui em Romanos, aqui no Salmo 139, 16, diz assim, os teus olhos viram o meu embrião. Quando você era um embrião, uma célula informe no ventre materno. Todos os dias determinados para mim foram escritos quando eu era um embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Desde a fundação, antes de tudo. Deus já tinha um bom plano para mim, Deus tem um bom plano para você. Quando você era um embrião, seus dias já estavam determinados. Você pode atrapalhar tudo isso, mas que Deus determinou um bom plano para mim e para você, isso sim. Aí por que a minha vida está essa droga? Porque você fez dela uma droga, com as suas escolhas ruins. A pessoa vai lá, faz uma escolha ruim, a culpa é de Deus. Não, Deus determinou. Eu bem sei, Jeremias 29, 11, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz. Ou na tradução NVI,
um bom plano. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para lhes dar, na NVI, um futuro. Então, o que Deus planejou para mim e para você foi o melhor. Mas nós temos uma tendência a estragar os planos de Deus. Com nossas precipitações, com os nossos desabafos, com as nossas escolhas ruins, com as teimosias, os orgulhos, egoísmos e etc. Exatamente isso. No 141, essa oração você deve fazer no 3. Vamos juntos? Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Não é à toa que o salmista fez essa oração. Porque o salmista sabia que o que sai da minha boca tem poder. Você já ouviu diversas vezes que nas suas palavras há poder e há. Nenhuma palavra é apagada. E nossas palavras têm poder. E muitas pessoas querem. Elas querem viver coisas positivas falando negativo. Elas dizem crer no poder de Deus, mas elas continuam falando como o diabo. Do jeitinho que o diabo fala, é como elas falam. Nada mudou. Provérbios 18, 21. Cada palavra que você libera é uma refeição que você está servindo a você mesmo. Algumas pessoas estão envenenadas. É por isso que muitas não têm nem força, às vezes, para orar. Eu não sei por que eu não tenho força, eu não tenho alegria. Mas como que vai ter força para orar, vai ter alegria, vai ter paz? Se as palavras que são liberadas são malditas, estão arruinando com o seu espírito, amargurando a sua alma e, consequentemente, derrotando a vida. Toda vez que nós falamos demais, nós nos sentimos angustiados depois. Às vezes você nem lembra do que você falou, mas a sua alma lembra. Porque a Bíblia diz ainda em Provérbios, quem guarda a língua, quem lembra desse versículo? Quem guarda a língua, quem guarda a boca, guarda das angústias a alma. Por que tem tantas pessoas angustiadas? Às vezes você não lembra por quê, você está só, eu estou numa angústia. Você não lembra do que você falou, mas a sua alma lembra, porque ela foi afetada. Sua alma está angustiada, porque você falou demais. Você falou de alguém, você falou o que não devia, você desabafou e falou asneiras, você liberou palavras malditas, você, ao invés de declarar as vitórias, só declarou derrotas, ao invés de confessar a palavra de Deus, confessou derrotas, ao invés de falar como Deus, falou como o diabo, ao invés de entrar na esfera de Deus e das bênçãos, entrou na do diabo e das maldições. Aí não vai. Romanos 4,17 diz, para a gente trazer a existência que não existe. E toda vez que você fala negativo, você traz à existência aquilo que você diz que não quer. Você diz que não quer, mas você fala. Porque não está vigiando. Nós temos que vigiar o que nós... Por isso que a gente tem que prestar atenção no que estamos pensando, porque quando nós falamos, é porque aquilo está dentro de nós. Eu vou agora para Romanos 10, olha como é forte isso aqui.
Romanos 10, 8 a 13. Mas o que ela diz, a pergunta, a palavra está perto de você. Aliás, a palavra de Deus está aí ao seu alcance. Ela está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Ele está dizendo, olha, a palavra da fé é essa que está ao seu alcance. Ela está aí na sua boca, ela está no seu coração. É essa que você tem que usar. Se você confessar com a sua boca, confessar, declarar, pronunciar, com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você declarar, se você confessar as promessas de Deus na sua vida, você vai vivê-las. Todas as promessas, todas as coisas, a palavra de Deus vai te levar a ser salvo. E assim por diante, em cada área, ser salvo, ser liberto, ser curado, prosperado, abençoado, atingir o nível que você quer. E é declarando, confessando, confessando, confessando. Eu confesso hoje, eu confesso amanhã, eu confesso, e eu confesso, mas eu não estou vendo acontecer, mas é assim. Eu preciso da ajuda da minha boca, a minha boca tem que me ajudar. Eu creio, eu preciso trazer a existência declarando. Isso já mudou. Eu já estou vivendo isso. Eu estou em outra esfera, eu estou vivendo outra situação, eu estou em outra condição. É assim, eu tenho que trazer a existência que não existe, eu preciso confessar. Eu estou orando por uma casa, eu já tenho essa casa. Eu tenho que declarar, ela já é minha. Eu estou orando por esse emprego. Eu estou orando pela salvação de alguém. Eu estou orando pela mudança de algo. Então eu digo que creio, agora eu preciso confessar isto. Independente do que os meus olhos estão vendo, porque fé vai além dos sentidos. Sabe por que muitos falam negativo? Porque é guiado pelos sentidos. Quando eu estou envolvida com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo, com o que eu estou tocando, naturalmente eu vou falar negativo. E eu não posso viver de forma natural, mas espiritual, sobrenatural. Pois com o coração se crê para a justiça. A justiça é viver as promessas de Deus, o poder de Deus, a sua palavra. E com a boca, e diga, e com a boca, se confessa para a salvação. Eu creio, e agora eu uso a minha boca para confessar aquilo que eu digo que creio. Eu projetei aqui no meu projeto, coloquei no meu projeto as restaurações que eu quero viver. Agora eu preciso confessar isso. Eu preciso confessar essas vitórias, essas restaurações, declará-las. E eu não posso declarar outra coisa. Hoje eu declaro vitória, amanhã eu já declaro derrota, de manhã eu declaro vitórias, à tarde eu já desabafo derrotas. Isso está atrasando a vida de alguns. Porque no momento, ele ora, ele declara, ele confessa. Depois ele volta e fala tudo o contrário. Ele diz que crê, mas fala de forma incrédula e negativa. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. E abençoa, diga comigo, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há diferença entre judeus e gentios. Quem não é judeu é gentio. Então, o Senhor não abençoa
só os judeus, ele abençoa os brasileiros, os italianos, os espanhóis, os árabes, qualquer pessoa, qualquer raça ou tribo que busca o Senhor. Não importa a sua cor, de onde você veio. Importa a sua fé e o que você está, se você está invocando o Senhor e confessando a sua palavra. Não há diferença para Deus. Deus pode abençoar qualquer pessoa que o invoca. Se você o invocar, Ele vai te abençoar ricamente. Ele é Senhor de todos, está escrito. Então essa história que muitas pessoas ainda carregam, que é pior, um monte de cristãos. Que é sorte. Uns nasceram com sorte, outros sem sorte, uns nasceram para vencer, outros para perder, uns conquistam, outros nunca vão conquistar, uns terão, outros nunca terão. Tem gente que ainda carrega essa ideia. Tem gente que ainda trabalha dessa maneira e tem essa visão. Isso não é para mim. Nunca terei, nunca conquistarei, nunca vai mudar, nunca vai acontecer, nunca vou chegar lá, nunca isso, aquilo outro. Ele fala como o diabo. Ele tem uma mentalidade que o diabo colocou nas pessoas. Tem gente que tem a mentalidade do diabo, tem gente que fala como o diabo. Ele é cristão, mas ele pensa como o mal. Ele pensa os pensamentos do mal, nem os pensamentos de Deus. Ele fala como o diabo e não como Deus. Ah, bispo, isso é forte, eu sou cristão. O que adianta você dizer que é cristão, porque diz que crê em Deus, mas na hora de falar, você não fala a língua de Deus. Fala a língua do diabo. Fala a língua dos mundanos. Fala a língua dos incrédulos. Não fala a língua de Deus. Muita gente até hoje não fala a língua de Deus. Ele fala a língua dos incrédulos, dos mundanos, do diabo. Ele fala como o diabo. É como ele fala. Ele entra num propósito, ele clama, ele busca e de repente, olha ele despencando. Olha ele despencando. Já passou da idade, já passou da hora. Eu sou amargo mesmo, amarga, porque eu nunca fui feliz nessa área, nunca fui feliz. Eu não sou feliz nessa área. Eu nunca fui, nunca serei, já estou velho. Ele fala como mal. Ele é envolvido pelas circunstâncias e é guiado por elas. Ele não é guiado pela fé na palavra do Senhor, mas pelos sentidos, pelo que ele vê, ouve, toca, pelo que ele sente, pelo que ele pensa, pelo momento. Por mais que ouça, não faça isso, ele caiu no mesmo erro. Ele está vivendo um momento, a vida dele é definida por aquele momento, vai ficar desse jeito. Agora minha vida vai ficar assim. Não, mas é o que eu estou sentindo, é o que está acontecendo comigo. Pois é, mas eu vou falar com experiência própria. Nós temos que reagir. Quando você estiver no fundo do poço, as emoções te puxarem para aquele abismo, você tem que reagir. Eu não vou ficar assim, minha vida não vai terminar assim, isso é só um momento. Deus não vai me decepcionar, eu não. Como eu estou lendo aqui, quem confia, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Confundido, derrotado, decepcionado. Sabe, algumas pessoas, se ao invés de estarem pensando e declarando coisas negativas, estivessem declarando aquilo que elas querem, muitas já estariam vivendo. Mas por declararem só coisas negativas, elas estão vivendo doenças, porque quando você fala negativo, essa negatividade, essas situações que você atrai, elas podem se manifestar de várias maneiras. Em alguns, fisicamente, com doenças.
a morte espiritual, com problemas N na sua vida, que de repente a tua vida estava fluindo em determinada área, de repente ela trava, pelas suas declarações. Você faz declarações malignas, malditas, miseráveis. Você vai atrair o quê? Maldição, miséria, fracasso, infelicidade, tribulação, opressão. Corta a língua, costura a boca. Faz jejum de palavras. Algumas pessoas estão fracassando por causa disso. Elas estão fracassando e uma hora clama, clama, clama até derramar suor. Termina o clamor. Esse ventilador, esse ar, o ar dessa igreja não funciona. Tão roxas. Clamou, clamou, clamou. A hora que sai ali na primeira situação, mata tudo, cancela tudo. Elas cancelam, elas zeram, falando e declarando coisas negativas. Elas jejuaram 7 horas e clamaram. Estão até colinho fundo. Não tenho mais força para nada hoje, Jesus. Aí na primeira situação, elas anulam tudo com as suas declarações negativas. Elas zeram as coisas, elas voltam no mesmo ponto, a estaca zero, porque elas declaram só coisas negativas. E vivem declarando coisas negativas, não aprenderam a falar. Alguns cristãos até hoje não levam isso a sério, acham que isso não é bem assim, mas a verdade é que é bem assim. Não é à toa que Tiago diz que quem consegue controlar a boca já é perfeito. Já atingiu o nível da perfeição. Já atingiu o nível da perfeição. Quando você controla a boca, você atinge o nível da perfeição. Não muda a forma de falar. Você vai continuar trazendo para a sua vida aquilo que você diz que não quer. Mas que você continua declarando. E declara de novo. E declara de novo. São declarações malditas. Está confessando, ao invés de confessar a palavra, está confessando derrotas. E todo mundo tem que pensar sobre isso. Isso tem que descer aqui com uma revelação. E você tem que tomar uma decisão na sua vida. Chega de falar negativo. Se tem coisas que acontecem com você e você tem a tendência de falar, eu sou esquecido, eu sou irado, eu sou estressado, eu sou perturbado, eu tenho esse problema, eu tenho esse, vai ter que começar a mudar isso. Eu tenho uma boa mente, sou equilibrado, eu sou uma pessoa mansa, controlada. Começa a declarar o que tem que ser. Coisas que você está pesando na sua vida. Com as suas palavras, você tem que prestar atenção e parar de pesar. Você tem que parar de pesar, porque não adianta. A verdade é o seguinte, você tem um filho, e ele tem te dado problema, quanto mais você falar que ele te dá problema, essa carga vai ficar mais pesada. Você está pesando isso. Então, você tem que começar a declarar como você quer que aquela pessoa seja. E seja sua mulher, seu marido, no seu trabalho, seu chefe, aquele funcionário.
Alguém que você tem que conviver, que quanto mais você fala, mais você está pesando. E se você não tem como se livrar dessa criatura, o jeito é se aliviar a carga. Profetizando. É porque senão, a coisa vai ficar difícil de carregar. Quando dá para a gente se livrar, você não tem que conviver, é uma coisa. Não tem que conviver. Tem gente que você não tem que conviver, você vê ele ali, pronto, vai. E aquele que você tem que conviver? Você pesa dia e noite, está difícil de carregar, vai ficando uma coisa quase impossível de carregar. Então, você tem que aliviar essa carga, profetizando, declarando. E se você quer acelerar as coisas, declare. Mas é melhor você não dizer nada do que você falar negativo. Se você não declara vitórias, pelo amor de Jesus, não declare derrotas. Agora, quero lembrar o que diz a Bíblia que eu acabei de ler para você. Você crê no seu coração e confessa com a boca. Crê no seu coração e confessa com a boca. Isso é importante. Isso acelera o processo de vitórias na sua vida. Não sou eu que estou dizendo, isso é bíblico. Você crê e confessa. Você crê e confessa. Nós entramos na esfera espiritual. Confessando as coisas. É a única maneira de nós extrairmos coisas boas para a nossa vida. Eu não vou extrair nada de bom do mal. Falando negativo, eu não extraio nada de bom. Falando a palavra de Deus, confessando a palavra, eu vou extrair coisa boa para mim. Exatamente isso. Eu creio. Pois com o coração, 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. Eu creio no meu coração e confesso. Eu creio e declaro. Eu creio e profetizo. Eu creio e determino isso. Eu creio e trago a existência. E eu não posso ter retrocesso na minha vida. Confessei. Agora o problema apertou. Eu confesso derrotas. Eu anulo aquilo que eu já declarei em vitórias. Está entendendo? Não posso. Não é inteligente. É bem estúpido. Sim, mas muitos de nós somos estúpidos. Muitas vezes, por mais inteligentes, sábios, profundos, podemos agir de forma estúpida. Mas nós não temos que ser assim. Nós podemos mudar, nós podemos tomar uma outra posição, assumir uma outra postura. Porque nós não queremos uma vida derrotada. Você quer ser um cristão vitorioso. E você não vai ser, se você não aprender a confessar, nas suas palavras há poder. Você vai ter que aprender, se habituar, desenvolver essa postura na sua vida. Confessar vitórias, confessar vitórias, confessar vitórias, confessar vitórias. Acordar confessando vitórias. Quando você for tentado, nós somos tentados a falar negativo. Nós somos tentados, essa tentação. Parece que a gente vai explodir. E você tem que ser mais forte. Eu não vou falar. Eu vou falar positivo. Eu vou declarar vitórias. Eu vou confessar vitórias. Não, mas se eu não falar, eu vou estourar, eu vou estourar. Começa a repetir vitórias. Comece a declarar vitórias. Trazer a existência, trazer a existência, trazer a existência. Aquilo que você quer. Com seu coração você crê, com a sua boca você confessa. As palavras afetam a gente. Às vezes tem pessoas que elas agem, desculpe, mas é verdade. Às vezes você vê gente aí dando entrevista, se dizendo isso, aquilo, e colocam como superiores. Não, palavras não me afetam. Não, eu
Eu não ligo, mentira, é impossível. As palavras afetam todos. Todos são afetados por palavras. Pelos que as palavras que as pessoas falam podem ferir, e as que nós falamos, nós podemos ferir, e nós podemos atrair, aliás, nós atraímos quando aquilo é negativo, aquilo que é negativo, aquilo que nós falamos que não queremos, mas nós falamos e atraímos para nós. E quem perde com isso não é o fulano ou o cicrano, somos nós, sou eu, é você. Quando eu estou declarando coisas negativas, eu estou perdendo. Eu estou atrasando a minha vida. Eu estou me sabotando. Eu estou permitindo roubos na minha vida. Eu estou atrasando a minha vida. Com o meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso, eu declaro. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Qual o seu propósito, no seu coração, e antes da gente prosseguir, nem sempre, ou, para falar a verdade, na maioria das vezes, nós não teríamos vontade de falar, nós não temos, aliás, não temos vontade de falar certo quando estamos com problemas. Porque nós estamos envolvidos com problema. Quando nós nos envolvemos, melhor dizendo, e que nós não devemos, mas nós podemos cair nesse erro e caímos. Aí, nós somos tentados a falar negativo. A fazer declarações negativas, a falar como o diabo. A falar como o diabo. E nós atrasamos a nossa vida. E talvez muitos venham fazendo isso. Fala como o diabo. Sobre a família, sobre a vida financeira, a saúde, sobre tudo. Falam como o diabo. E nada disso está te ajudando, nem vai te ajudar. Não adianta. Se tem coisas na sua casa que você não gosta, para de fazer declarações negativas. Coisas na sua vida que você não gosta, para de fazer declarações negativas. Coisas na tua aparência, para de fazer declarações negativas. Enfim, abre. Se faltou algum exemplo, você mesmo é capaz de trazer, entender dentro daquilo que acontece na sua vida. Para de fazer declarações negativas. Para de usar a tua boca para te envenenar, te amaldiçoar, amaldiçoar a sua vida, amaldiçoar a sua casa. Para de trabalhar contra você. Porque dependendo do que está saindo da tua boca, você está trabalhando contra você mesmo. Você está sabotando a sua vida. Então, preste atenção aí, leva a sua mente no ponto que precisa. E deixa essa revelação acontecer. E deixa isso entrar com devido entendimento, para que você tenha condições de colocar isso em ação. Essas mudanças imediatas, você não pode. Inclusive usar essa expressão, é que eu não consigo. Você consegue, já é uma declaração negativa, eu consigo. Não, eu consigo falar certo, eu consigo isso.
Sim, eu consigo. Sim, pela minha fé eu já consegui. Pela minha fé eu já atingi esse nível. Pela minha fé. Com o meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso. Então você crê nessa vitória e agora você confessa ela. Você crê nessa mudança e agora você confessa ela. Você crê nessa restauração, agora você confessa ela. Eu não vou mais falar como o diabo. Eu não vou mais fazer declarações diabólicas na minha vida. Eu não vou mais. Eu estou trabalhando contra mim. Ora, eu faço declarações de poder. Ora, eu faço declarações miseráveis que secam a minha vida. Quantas pessoas que estão secando a vida assim? Secando a vida financeira, secando a vida econômica, secando o casamento, secando, estão secando a própria vida. Com declarações miseráveis. Falam como o diabo. Isso não pode ser mais. Não pode ter a língua do mal, tem que ter a língua de Deus. Então você tem que entrar e você tem que mudar. Porque talvez você já se habituou a falar de um jeito que você vai ter que agora se disciplinar. E mudar a sua forma de falar. Com o seu coração você crê, com a sua boca você confessa o que você quer. Em nome de Jesus. E agora com esse entendimento, e decidida a fazer como a palavra está orientando, nós vamos clamar a Deus. Só que lembrando que alguns já vêm anulando seus clamores, porque na igreja, na hora do clamor, declaram vitórias, tomam posse, concordam, ligam na terra, ligam no céu, depois botam o pé lá fora e declaram só derrotas. E pesam a vida. Isso não funciona. Em nome de Jesus. Um conselho que eu estou te dando porque é bíblico e que a gente sabe que o nosso comportamento na vida é que nos levanta ou nos afunda. Nos leva para um lugar mais alto ou para um lugar mais baixo. E é a nossa vida, você quer andar em vitórias. E eu não vou nunca na minha vida vir aqui no altar, o que Deus me der num dia, amém, vamos para aquilo. Mas se tem um trem na minha vida que eu não gosto, que trabalhem, brinquem com a minha inteligência, tente me enrolar, me engane. Eu não me engano. E digo a você que você pode ter certeza. Eu seria incapaz de enganar alguém. Quando eu ensino para você, eu ensino o que vai funcionar na sua vida, o que vai te levar a viver uma vida vitoriosa. Eu não quero controlar a sua cabeça, eu quero que Deus controle a sua cabeça. Eu não quero te levar a fazer coisas estúpidas, porque a fé tem que ter inteligência. E às vezes eu vejo gente até falando de fé com inteligência, mas ensina as pessoas a permanecer no mesmo lugar, estagnadas, andando em círculos, envolvidas com coisas que são voltadas para uma manipulação. E o cristão tem que entender
Quanto mais você compreender a palavra, você não vai ser manipulado, nem pelo mundo, nem pelo diabo, nem por ninguém. A cabeça da gente tem que ser feita para o certo. E a única maneira da gente pender para a direção certa é entendendo a palavra de Deus. Quando a gente entende a palavra de Deus na vida da gente de forma revelada, clara, nós ganhamos independência espiritual. Nós não somos manipulados. Nós não somos enganados. E a nossa condução é de bênção. Nós somos conduzidos para a bênção, porque nós aprendemos a conduzir a nossa própria vida por intermédio da palavra. Enquanto a gente não entende a palavra, você pode ver, é o que a gente vê por aí. Senta, levanta, agacha, vai cá, vai lá, faz isso, agora não faz isso, agora faz aquilo. Quando a gente entende a palavra, a gente segue numa linha progressiva. Eu espero que está me fazendo entender. Eu espero que você esteja entendendo. E a nossa caminhada com Deus tem que ser progressiva. Nós temos que evoluir. E se tem uma coisa na vida que atrasa a vida dos cristãos, atrasa a vida de todo mundo, mas o mundo já está na mão do diabo, então não é para o mundo essa palavra. É para quem crê em Jesus. É a maneira de falar. Então muita coisa fica amarrada, estagnada ou está arrasada pelas declarações que são feitas. E se nós não, você tem que crer e você tem que aprender a declarar, a falar da maneira correta. E isso é da hora que você levanta até a hora que você vai deitar. E quando você fala uma palavra negativa, você já tem que ter a capacidade, está quebrado isso em nome de Jesus. O que eu acabei de falar está quebrado em nome de Jesus. Eu libero essa vitória, eu destruo isso aqui. De repente você está ali, você se distrai e fala uma coisa negativa, fala a hora que você vê, não, Senhor, me perdoa. Eu quebro isso aqui em nome de Jesus, eu fiz uma declaração negativa que arrasa com a vida da gente, eu destruo isso agora, em nome de Jesus. E eu declaro vitórias agora. Aprenda a fazer isso. É benefício que você vai trazer para a sua vida. Você quer ser um cristão vitorioso, uma cristã vitoriosa, você quer andar em vitórias, e as suas declarações, elas não faz alguma diferença, faz toda a diferença. Em nome de Jesus. Levante ao céu o seu projeto e apresente a Deus e faça declarações poderosas que vão permanecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo agora. Elas permanecerão na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora. Vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés agora. E eu quero juntamente com cada um agora, Jesus, quebrar todas as declarações negativas, todas as palavras negativas, todas as vezes que essa pessoa confessou coisas negativas, falou como o diabo, fez declarações destruidoras, malditas, entrou na esfera do diabo, na esfera das maldições. Eu quebro agora em nome de Jesus essas falas negativas, essas palavras negativas, essas declarações negativas, essas declarações malditas, miseráveis. Eu destruo agora junto com ela, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, toda declaração diabólica, toda declaração maldita, todas as declarações demoníacas, eu destruo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo agora, todas as forças do inferno, agora em nome de Jesus, que tem tido poder sobre essa vida, eu destruo agora em nome de Jesus.
Todas as palavras malditas, declarações malditas, nós destruímos agora em nome de Jesus. Eu destruo toda maldição, eu destruo toda opressão, toda perturbação, toda força diabólica, toda mentalidade escrava, todas essas fortalezas, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu ordeno que elas sejam demoníacas, demolidas, essas forças demoníacas, que elas caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu destruo agora toda força diabólica, toda atuação maligna, no casamento, na família, no trabalho dessa pessoa, eu destruo em nome de Jesus. Agora, na vida econômica, financeira, essa maneira de pensar, de sentir, de reagir, de falar, de se comportar, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu quebro agora todas as declarações malignas, demoníacas, que levam para a ruína, para a derrota, em nome de Jesus. Todo esse peso diabólico, essa força maligna que vem dominando esta vida, esse negativismo, esse pessimismo, essa incredulidade, esse domínio maligno, esse peso diabólico, força maligna, desaloja dessa vida agora e sai em nome de Jesus. Vai saindo agora essa mentalidade escrava, essa mentalidade fechada, esse domínio diabólico que leva essa pessoa para a derrota, a agir, a reagir, a falar, a declarar coisas negativas. Eu destruo em nome de Jesus e ordeno: saiam em nome de Jesus Cristo agora. Deus, liberta o teu povo dessa visão fechada, dessa mente fechada, ó meu Deus, dessa mente negativa, dessa mente incrédula. Liberta, meu Deus, liberta agora dessa boca pesada, dessa boca negativa, dessa boca incrédula. Liberta, meu Deus, dessa boca que só abre para desabafos negativos. Liberta, meu Deus, liberta essa mente, liberta esse coração, liberta essa boca. Coloca uma guarda nessa boca, coloca uma guarda nessa boca, Senhor. Guarda essa vida, liberta agora dessas declarações diabólicas, dessas declarações malditas, dessas declarações pesadas, diabólicas. Eu quebro agora, liberta, Senhor. Diga agora tudo que você tem falado sobre alguém ou sobre uma área da sua vida. Quebra isso agora. Diga: eu quebro agora. Eu tenho falado dessa área, nessa área, essa área da minha vida, eu tenho declarado só coisa negativa. Eu quebro agora. Eu quebro de sobre a vida do fulano, do cicrano, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Eu quebro em nome de Jesus. Todas as minhas declarações negativas, todas essas declarações incrédulas, malignas, diabólicas, eu quebro agora. Essas declarações sobre a minha aparência, eu falo da minha mente, eu falo da minha aparência, eu falo do meu casamento, eu falo da minha vida econômica, eu falo negativo, eu tenho falado negativo, eu tenho falado de forma diabólica, eu tenho falado como diabo, e eu quebro agora, eu quebro em nome de Jesus. Eu não aceito isso mais. Eu zero a minha vida agora. Eu zero nesse momento, e eu não vou mais cancelar as minhas vitórias com declarações negativas. Eu zero agora. E nesse momento eu profetizo as minhas vitórias. Profetiza as suas vitórias. Faz declarações poderosas agora. Eu declaro no mundo espiritual que a minha vida está abençoada. Eu declaro que eu já perdi tantos quilos e já estou no peso ideal.
Eu declaro que a minha aparência está saudável, o meu organismo saudável. Eu declaro que eu estou bem empregado, ganhando bem. Eu declaro que eu estou morando na casa que eu sonho, no apartamento escriturado, decorado. Eu declaro meu carro zero. Eu declaro a minha vida sentimental abençoada. Eu declaro meu casamento abençoado. Eu declaro que os meus filhos só me dão alegria. Eu declaro que minha esposa só me dá alegria. Eu declaro que meu marido só me dá alegria. Eu declaro que eu sou uma pessoa feliz. Eu declaro que eu sou bem sucedido. Eu declaro que eu já efetuei todas as vendas. Eu declaro que eu sou bem realizado e bem sucedido. Eu declaro milagres. Eu declaro as minhas vitórias. Eu declaro as mudanças da minha vida. Eu declaro que a minha vida já foi restaurada. Eu declaro no mundo espiritual que a minha vida já foi mudada. Eu declaro que todas as restaurações já aconteceram. Eu declaro que eu já obtive minhas restituições, minhas restaurações, a minha vida já foi reconstruída. Eu declaro vitórias. Eu declaro a mudança da minha vida. Declara, creia e confesse. Creia e confesse as suas vitórias. Força, confessa as suas vitórias. Eu declaro as minhas vitórias. Eu declaro que os meus projetos já vingaram. Eu declaro que eu sou o campeão de vendas no meu setor, na minha área. Eu declaro que a minha ideia já fluiu. Eu declaro que o meu negócio já andou. Eu declaro que a minha vida nessa área, em todas as áreas, está abençoada. Eu creio e eu confesso vitórias. Eu creio e eu confesso os meus milagres. Eu confesso as mudanças da minha vida. Eu confesso os milagres da minha vida. Eu creio e confesso, em nome de Jesus, todas as minhas vitórias. E a partir de hoje, eu vou viver dessa maneira. Da hora que eu levantar, a hora que eu for deitar, eu vou trabalhar em meu favor. Eu não vou mais trabalhar contra mim. Eu tenho trabalhado contra mim, eu não vou mais trabalhar contra mim, Senhor. Eu vou trabalhar a meu favor. Eu vou viver para contribuir. Eu vou contribuir para o meu bem. Eu vou dar boas contribuições à minha vida. Eu não vou mais sabotar a minha vida, Senhor. Eu não vou sabotar a minha família. Eu não vou sabotar os meus sonhos. Eu não vou sabotar meus projetos. Eu não vou sabotar a minha vida. Disseram que eu não posso, mas eu sei que eu posso. O diabo disse que eu não vou conseguir, mas eu sei que eu consigo. Eu declaro que eu já consegui. O diabo disse que para isso não tem jeito, mas eu declaro que tem. Tem um monte de coisas que o diabo tem dito que não tem jeito, mas eu declaro que tem. Em nome de Jesus, eu declaro. Em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para aquela direção que você precisa, faça declarações poderosas. Faça declarações poderosas agora. Na rua tal, número tal, bairro tal, na questão tal, na situação tal, eu faço declarações poderosas. Eu creio e confesso vitórias agora. Eu creio e declaro as minhas vitórias. Eu creio e profetizo que isso já aconteceu. Eu creio e eu trago a existência. Eu trago a existência. Eu creio, eu trago a existência o que não existe. Vamos, faça isso agora. Eu creio. Eu creio, Senhor. Meu filho está liberto. Meu marido está liberto, minha mulher. Minha empresa está andando. Meu salário já dobrou, triplicou. Meu projeto já andou. Eu creio, Senhor. E eu declaro essas
mudanças. Tudo já mudou. Porque é o que diz a tua palavra: com meu coração eu creio, e com a minha boca eu confesso. Eu confesso que tudo já aconteceu, para a glória do teu nome e alegria do meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância, que é tão importante. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, todos nós juntos, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma visão, e eu espero no mesmo comportamento de fé, nós concordamos, meu Deus, nós concordamos com todas as vitórias, nós concordamos, nós declaramos, nós profetizamos, nós determinamos que tudo já aconteceu na vida do teu povo, tudo já foi restaurado, tudo já foi modificado, tudo já foi transformado, em o nome do Senhor Jesus. E nós ligamos aqui na terra todas essas restaurações, para que sejam ligadas no céu, e desligamos aqui na terra todas as situações malditas, amarradas, destruídas, meu Deus, que tem sido de tristeza na vida dessa pessoa, para que sejam desligadas do céu. Em o nome do Senhor, nós profetizamos vitórias na vida do teu povo. Eu declaro vitórias na vida do teu povo. Eu digo que a sua vida já foi mudada, abençoada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.